Então, dando continuidade, né, ao nosso estudo sobre a litosfera, vamos falar sobre aquelas ações que a gente viu que ocorrem no solo, nas rochas que transformam em solo, né, que é o intemperismo. Né? Então, primeiro, o que é intemperismo? O intemperismo é um conjunto de processos. Eles podem ter origem química, física ou biológica. Né? Então, se a rocha passa por esse conjunto de processos, ela se decompõe e forma o solo. Tá? Então, a gente pode perceber como esses processos, né? O que é o intemperismo físico? É o processo sem ocorrer alteração química. Né? Poderia algumas pessoas também tratar como intemperismo mecânico. Tá? Ou seja, o vento todo dia bate ali naquela rocha e vai aos poucos quebrando aquela rocha. Então não houve ali uma modificação química, só diminuiu o tamanho por quebra. Tá? Então, temperatura. Quando a temperatura está muito quente, a rocha dilata, e aí à noite, quando resfria, ela se comprime. Tudo isso, esse repuxo, esse vai e volta, ele pode ir fazendo com que vão acontecendo fricções na rocha e depois ela vai se quebrando. Então isso é um intemperismo físico, né? O próprio repuxo coloidal dos solos argilosos ou das rochas argilosas, né? Influenciado aí pelo teor de umidade, né? Alívio ou ocorrimento de pressões, né? Num determinado ponto. Ciclos de gelo e degelo, né? O gelo também, quando a água se congela, ela aumenta de tamanho, né? Então isso também faz pressão sobre as rochas. Então todas essas são exemplos de intemperismo físico. O biológico, né, como o próprio nome diz, ele vai ter aqui um fator vivo, né, biológico mesmo. Então as raízes dos vegetais, as escavações feitas por animais, né, ou mesmo a liberação de substâncias que vêm da excreção, né, dos animais, urina, respiração, substâncias ácidas ou básicas, né, que podem aos poucos ir intemperizando, né, agredindo essa rocha e fragilizando-a, né, para que ela possa algum dia chegar a virar partícula do tamanho que a gente chama de solo. E o intemperismo químico. Tá? O intemperismo químico com certeza envolve um processo químico. Basicamente, os processos que a gente encontra, né, para classificar do intemperismo químico de uma rocha são a hidrólise, a hidratação e a carbonatação. Tá? Como é que é esse negócio de hidrólise para causar intemperismo em rocha? Ela vai levar à destruição dos silicatos, mas a maior parte dos minerais, né, da crosta são minerais silicatados. Tá? Então, na presença de íons H+, né, que são liberados aí pela água, pela própria autoionização da água, né, então quando chove, quando tem um excesso de água, quando o soterramento, né, de um determinado local pela formação de um lago, seja natural, seja artificial, tá, o H+, ele penetra nas estruturas cristalinas dos silicatos, tá, desaloja os íons originais, né, desloca, né, os cálcios, os potássios e os sódios, especialmente os que são solúveis, né? Se lembra lá da analítica 1, o pessoal do grupo 1A são solúveis, tá? E aí vai causando um desequilíbrio na estrutura cristalina do mineral, levando com que ele se quebre, né? Ou se transforme em um outro mineral, né? Que haja uma substituição, por exemplo, não isomórfica de um potássio por um ferro. Então isso também causa um desequilíbrio e o torna mais frágil. Aqui a gente tem um exemplo, né, que pode acontecer, por exemplo, em eventos de chuva. Né? A gente tem aqui o mineral 1, que seria a rocha original, sofrendo aí, né, a interferência, né, de uma solução que a gente chama de alteração. Por exemplo, seria a água da chuva. Ela vai causar um processo químico aqui, uma modificação química, e esse mineral 1 se transforma no mineral 2 e a sobra aí, que é o que a gente chama de solução de lixiviação, que é o que vai percorrer, por exemplo, a bacia de drenagem e se acumular lá nos corpos hídricos. Então aqui um exemplo, o mineral 1 pode ser o mineral primário, que é basicamente o mineral que existe na rocha-mãe, sem alteração química alguma, por exemplo, um quartzo, uma mica. Aí sofre, né, o contato com a água da chuva, que é uma água
já vem, né, mesmo que seja de um local não poluído, ela vem levemente ácida pela dissolução dos ácidos carbônicos, do ácido carbônico, né, do CO2 da atmosfera. Se for um local industrializado, ela pode arrastar consigo o ácido sulfúrico, o ácido nítrico. Então, dependendo, tudo isso vai reagir, né, com esse mineral 1, com esse mineral primário. E aí vai transformar esse mineral primário em mineral secundário, porque há uma recombinação, pode ter aquela substituição que a gente falou, né, de um potássio que era do mineral primário por um outro íon que venha sendo arrastado pela chuva, e mudando a sua fórmula química, né? E aí a água, depois que teve contato com aquilo ali, aconteceu aquela reação, que sobrou, que escoou, é a chamada solução de lixiviação, tá? Também teve a sua composição modificada e vai aí se localizar ou se aglomerar lá nos corpos hídricos. A hidratação é a entrada de moléculas de água nos próprios minerais, né, na estrutura química, né, dos minerais hidratados. Então pode sofrer expansão dependendo da condição climática do local, né, e aí isso pode levar ao fraturamento da rocha. E a carbonatação, né, também aí vem pelos ácidos carbônicos lá, né, que trazidos pela chuva. Ele é mais acentuado nas rochas calcárias, tá? Ocorre aí por diferença, né, de solubilidade entre os carbonatos e os bicarbonatos. E aí isso também pode causar uma modificação na estrutura química e até uma instabilidade na estrutura física das rochas, causando aí um intemperismo químico. Tá? Aqui está um exemplo de uma reação química. A gente tem aqui um feldspalto potássico. Na presença de água, esse alumínio é liberado, formando hidróxido de alumínio, o ácido com os silicatos provenientes da própria rocha, né, e liberando aqui potássio e hidroxila. Tá? Então, isso pode acontecer, por exemplo, um solo que esteja com problema de drenagem. Então, acumula muita água e esse excesso de água pode ir modificando aquele mineralzinho que estava lá formando, que estava lá na forma de rocha, causando o tal do intemperismo químico. Tá? As fases, então, do solo, a gente só revendo aqui, né, a gente viu essa figura no vídeo anterior, né, de como o intemperismo, né, vai desagregando essa rocha inicial, transformando esses minerais primários em minerais secundários, incorporando aí a matéria orgânica, água, ar, né, diminuindo o tamanho das partículas que formam essa parte sólida, até sair de rocha e se transformar em solo, né, onde a gente consegue perceber os vários horizontes. Esse é um processo de formação do solo, influenciado aí pelos vários tipos de intemperismo, físico, químico, biológico, né, pelas raízes aqui das plantas e etc. E que existe um equilíbrio entre as várias fases do solo. A gente viu que o solo é formado pela fase sólida. Basicamente, essa fase sólida é composta de a parte mineral e a parte orgânica. Tem a fase líquida e tem a fase gasosa. Então, a gente hoje sabe-se que existe um equilíbrio entre todas essas fases, né? É mediado pela parte líquida, a solução do sólido, né? A solução do solo, desculpa. A solução do sólido, ela vai pegar aqueles solutos que possam estar ali presentes e transformá-los na sua fórmula livre, né, por solubilização. E aí eles podem ser incorporados na fase sólida ou por processo inorgânico lá de agregação aos argilominerais, ou por um complexo orgânico formado com a matéria orgânica. Essa fase líquida, ela vai se intercalar com a fase sólida. A gente já falou sobre isso, né? Dependendo das condições também ambientais. Parte dela pode ser absorvida pelas plantas e também ela é ali que dá a condição da biota do solo de sobreviver ou de fazer todos os seus processos, inclusive de excreção. Então, começando agora a falar mais especificamente da fase sólida do solo, tá? Primeira coisa, ela tem partículas de natureza diferente, tem parte mineral e parte orgânica. As partículas minerais, elas também são diferenciadas pelo tamanho da partícula, né? Vai depender do nível de intemperismo que aquela rocha sofreu.
Então tem partículas maiores, que a gente chama de areia, partículas intermediárias, tamanho intermediário, que é o silt, e as partículas menores já, né, no final lá do intemperismo, que são as partículas de argila. A origem dessas partículas também é diferente, classificado como origem geogênica, né, quando ela ainda tem características da mesma rocha da qual teve a origem, né, da origem geológica, e tem a origem pedogênica, quando a gente sabe que ela já sofreu várias alterações de intemperismo durante o seu processo, né, de rocha até virar mineral primário, secundário e solo. Então, os minerais, a parte mineral, ela se divide em dois grandes grupos, os chamados minerais primários e os secundários. Os minerais primários são aqueles que ainda são herdados da rocha-mãe e continuam com as mesmas características do material originário, características químicas, tá? De composição química, de estrutura da célula que compõe aquele minério, tá? E o conhecimento, né, desses minerais primários, né, dentro de uma rocha, o conhecimento qualitativo, quais são os minerais que tem lá e a sua composição, eles nos dão uma noção do grau de evolução do solo. Porque se eles ainda estão exatamente iguais à rocha, é porque é um solo que ainda sofreu pouco intemperismo, sofreu pouca evolução. E o conhecimento quantitativo, ele dá uma ideia da reserva mineral. Por exemplo, quanto de potássio que tem nesse feldspalto aqui, e será que, dependendo do teor, ele é economicamente viável para exploração ou não, tá? Então, estudar os minerais primários, tanto com a relação qualitativa quanto quantitativa, vai nos dar uma noção da origem e da evolução daquele solo, assim como também da sua possibilidade de viabilidade econômica para a extração, né? Para que se utilize para mineração. Já os minerais secundários, eles veem a transformação dos minerais primários através do intemperismo. Então, quando ele já se mudou fisicamente e quimicamente, tá? Ele tem, então, duas origens básicas, a origem in situ, então a meteorização e todo o intemperismo ocorreu ali na próprio local onde a rocha existe, né? E isso só acontece já com os minerais primários menos resistentes. Aqueles que são mais resistentes, eles vão ser intemperizados e vão ser arrastados, né, por todos os processos climáticos, vão se depositar, vão se sedimentar em um local um pouquinho mais distante, tá? E só aí eles vão começar a ter a alteração, né, em relação àqueles minerais primários lá in situ. Então a gente já vai ter um outro tipo de mudança, tá? E a gente pode classificar esses minerais secundários em três grandes grupos: os minerais argilosos, e esses minerais argilosos também são classificados em três grandes grupos: os das caulinitas, ilitas e montimorilonitas. Os minerais não cristalinos, né? Minerais secundários não cristalinos, silicatos não cristalinos, e os minerais secundários carbonatados, né? Ou carbonáticos. Tá? Então, são os três grandes grupos que a gente encontra de que os minerais primários se transformaram em secundários através desses processos de intemperismo, resultando nesses três grandes grupos. Os minerais primários, né, eles são basicamente silicatos, né? 92% da crosta terrestre é formada por minerais silicatados, tá? A unidade monomérica é o SiO2, e a gente divide, né, esses minerais primários em 6 grandes subclasses de acordo com a forma de que esse monômero vai se ligando uns aos outros. Então, esse monômero na realidade, um tetraedro de silício, né? Tem o silício aqui no meio e os oxigênios. São 4, mas como só o 2 eles já vão participando dos próximos, então representa por SiO2, tá? Então, os oxigênios do tetraedro, eles podem partilhar igualmente, né, o silício com os outros tetraedros. Então, por exemplo, esse partilha com esse e com esse, tá? Eles partilham seus elétrons nas ligações com outros cátions,
né, como por exemplo ferro e magnésio. A presença desses cátions vai depender da própria geologia do local, né, da rocha, da composição da rocha, do que aquela solução de alteração pode trazer, né, ou por lixiviamento ou por deposição úmida. Então, de vários fatores que também são envolvidos aí na questão do intemperismo, tá? E aí essa combinação variada e complexa dos tetraédrios de silício, eles vão formar vários tipos de minerais, né? Apesar de poucos elementos químicos, que são aqueles que estão presentes na crosta, e principalmente os que são mais acessíveis em termos de solubilidade. Mas mesmo sendo poucos elementos químicos, eles se misturam ou se ligam de forma variada, em proporção variada, formando aí uma grande gama de minerais. Então, essas 6 subclasses a gente tem a subclasse 1 dos nesosilicatos, característica que são tetraédros isolados, tá? Ligam-se uns aos outros não como monômero, mas por cátions intersticiais, né? Mais uma ligação mais não tão química, tá? Mais por atração. Os sorosilicatos, e aí aqui já tem grupos isolados, onde os tetraédros se ligam numa razão de 2:7, tá? Entre o silício e o oxigênio, e aí incorporam outros cátions presentes no meio. Os ciclosilicatos, os tetraédrios de silício, né, vão se ligar uns aos outros, formando, né, ciclos, né, ou compostos de cadeia fechada, poderíamos dizer assim. A proporção entre silício e oxigênio é de x/3x, né, ou seja, de 1:3. Turmalina é um exemplo, né, de um silicato em anel, ciclosilicato. Os inosilicatos, também conhecidos como silicatos de cadeias, e aí a razão entre silício e oxigênio é de 1:3, para o pessoal que forma cadeia simples, ou de 4:11 quando formam cadeias duplas, né? Então pode ser simplesmente vários tetraédros ligados formando uma cadeia simples, ou aqui, formando uma cadeia dupla. A augita é um exemplo de um inosilicato. Os filosilicatos, eles se ligam formando folhas, né? São várias camadas de tetraédro aí formando, tá? A razão entre silício e oxigênio 2:5. O crisólito, né, que é um silicato aqui de magnésio, é um exemplo de um filosilicato. E por fim, os tectosilicatos, né, que são os de armação, são bem mais complexos, tem uma configuração tridimensional, né? Turmalina também ou quartzo é um tectosilicato, tá? A proporção é aquela de 1:2, tá? Então é o maior grupo de silicatos, 75% dos minerais da crosta terrestre são de tectosilicatos.